Olá pessoal, eu sou a Kathleen Ribeiro e começa agora mais um episódio do Temor e Tremor acerca do livro de Atos dos Apóstolos, Perseguição e Oração. Vamos começar aqui a partir do capítulo 12, versos 6 a 17 do livro de Atos. Mas primeiro vamos orar para começar. Senhor, nosso Pai, oro para que o Senhor nos guarde nesse momento sombrio, Deus. Nesse momento em que o mundo inteiro se encontra em caos, em assolação, que o Senhor opere, Deus, em nós, o teu querer e o efetuar, conforme a tua boa vontade. Senhor, nos fortaleça nesse momento de dificuldade e dor. Faça com que o luto nos sirva para nos levar a olhar mais além desse mundo, além das circunstâncias de morte, de doença, que nós possamos olhar para a eternidade que nos aguarda, Senhor. Deus, que o teu poder venha a nós e que a tua justiça seja feita. Faz a tua noiva, a igreja, triunfante. Faz com que ela seja santa, perfeita, Deus, como no dia da eternidade nos transforma. À semelhança do teu Filho Jesus. Conduz-nos pelo caminho estreito, Senhor, que leva à vida e nos refrigera de dia e de noite com a tua presença, para que a gente não desfaleça no caminho e venha a perecer. Ah, Senhor, como tu fizeste a Pedro, soltando ele dos grilhões da morte, dos grilhões da incredulidade. Faz neste dia a nós, Senhor, que as correntes que nos prendem caiam. Faz com que elas fiquem em pedaços, cada uma, para que nós possamos ver a tua face mais claramente na pessoa do teu Filho Jesus, Senhor. Quando o Senhor vier nos socorrer, nós veremos, Senhor, que tu és o Salvador dos teus filhos. Salva, Senhor, a tua igreja. Livra o teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 2, começando do verso 6 ao 17. E, quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim aconteceu. E diziam: não, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, atentem para o contexto em que se encontrava toda essa desenvoltura. Havia uma fome prenunciada pelo Ágabo, um servo do Senhor, discípulo que tinha um dom da profecia.
E então os cristãos rapidamente se unem para juntar posses e ajudar os desamparados, sobretudo os da Judéia. Além da fome que se apresentava, levando muitas pessoas, ceifando vidas, naquele contexto de caos, de dor, também, além disso, se levantou a perseguição por meio de Herodes. Os judeus, por motivos religiosos, buscavam perseguir os cristãos, de um lado. Herodes, por motivos políticos, usava o seu poder governamental para perseguir os cristãos. E fora isso, ainda havia a fome, que assolava várias casas. E o golpe não tardou a vir. A morte de Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, que teve sua vida ceifada por ordem de Herodes. Mas não acabou aí. Como se não bastasse, ele ainda levou Pedro, uma das 3 colunas da igreja, preso. E as escrituras dizem: entregue a 4 quaternos de soldados, 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem. Meus irmãos, mas isso não impediu a igreja de buscar o seu socorro e a sua ajuda no Senhor. Toda essa situação de terror que nós estamos vivendo, que eu já mencionei durante a oração, meus irmãos, isso não é novo. Algumas pessoas podem ser levadas a murmurar, a chorarem, a se escandalizarem diante do sofrimento e da dor. Mas a igreja, ela nunca se encontrou em momento de paz nesse mundo. Nunca ela esteve sem perseguição no mundo. A situação, toda a conjuntura em que os apóstolos se encontravam, serviu para que eles pudessem se unir mais. A perda de Tiago, irmão de João, a prisão de Pedro, levou a igreja a se comover e se humilhar em oração, já que os meios humanos não eram suficientes. A igreja estava de mãos atadas, a fome estava assolando as pessoas. Paulo e Barnabé tinham sido enviados a Jerusalém para ajudar os irmãos que estavam ali, passando fome e necessidade. Outros clamavam por causa do sofrimento e da dor de terem seus familiares presos por serem cristãos. E a igreja foi levada a se juntar em uma grande corrente de oração pedindo por Pedro, o que não tardou a ter uma resposta. O Senhor, no último momento, e aqui diz último momento mesmo, pois estava Pedro dormindo, aguardando o momento em que ele seria convocado para a presença de Herodes. E depois ele seria enviado e apresentado ao povo. Deus decide agir para que no resplendor da sua luz, da sua ajuda, que veio da parte de Deus, Pedro pudesse ter sua fé reanimada, sua vida liberta e os crentes receberem esperança na resposta da sua oração. Meus irmãos, a luz resplandeceu na prisão naquele momento e os guardas não viram, mas Pedro viu. E nesse momento ele despertou e o anjo disse: levanta-te depressa. E das mãos dele caíram as correntes, as cadeias, para que vocês vejam quão grandioso é o poder de Deus. Em um momento, todo aquele terror que tinha sido vivenciado por Pedro durante dias em que ele se encontrava preso e durante dias em que a igreja sofria e suspirava pedindo em oração, em um momento foi desfeito. Um piscar de olhos, ele nos liberta de nosso cativeiro. Por tanto tempo nós estivemos orando, nós estivemos pedindo: Senhor, Senhor, nos ajuda. Por anos, muitas vezes, nós nos colocamos de joelho pedindo por um livramento que parece tão impossível, tão longínquo, algo que tem uma barreira tão imensuravelmente incapaz de ser transposta. Mas Deus, em um momento, em um piscar de olhos, ele vai e aquilo que parecia grande se faz nada. Num momento, ele vai e desfaz o embaraço, derruba o gigante, destrói a cadeia, derruba a muralha, abre o mar. Nada é impossível. Pedro, no momento em que ele estava sendo solto, ele nem entendia direito o que estava acontecendo. Ele pensava que aquilo era uma visão, um sonho. Ele não estava muito acordado na mente dele. Ele achava que aquilo era algum tipo de imaginação de sua mente. Mas ele seguiu o anjo em direção a um quarteto, depois a outro quarteto,
depois até chegar até a porta e sair, e o anjo se afastar. E então ele diz, maravilhado, após perceber que não era um sonho, que era na verdade a sua soltura, de fato. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E então ele vai até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. A gente sabe quem é esse João, né? Ele era um dos discípulos escolhidos pelo próprio Jesus, um dos 70. Depois da fome, né? Saulo e Barnabé, inclusive, levam João Marcos com ele, para que ele possa ajudar na obra e nas viagens missionárias. Só que esse João Marcos ele ficou conhecido por um outro episódio que não é tão legal, que foi na controvérsia depois do Concílio de Jerusalém, quando Paulo fala para Barnabé que não quer levar João Marcos porque ele tinha abandonado a missão. E Barnabé, ele mesmo tendo amizade por Paulo, ele prefere ficar com João Marcos. E aí Paulo vai com Silas. E então eles se separam. Então, Pedro ele vai lá na casa da mãe dele, de Maria, mãe de João Marcos, onde os discípulos se encontravam reunidos, eles oravam e pediam. Então, uma menina vai ver e ela, abismada, fica tão chocada que ela nem abre a porta para Pedro, por ela reconhecer que era a voz dele. E então ninguém acredita quando ela diz, olha, era Pedro, ele estava lá. Eles pensam que era um anjo, só que não era, na verdade era de fato Pedro. E Pedro vai e avisa os discípulos de sua soltura. Agora eu quero que vocês pensem na motivação de Pedro em avisá-los. Porque nós sabemos que a motivação é óbvia, para que eles pudessem ser aliviados com a notícia, já que eles se encontravam em fervente oração, uma oração contínua por Pedro. Mas não foi somente isso, porque creio eu que Pedro desejava que os irmãos fossem mais ousados no serviço a Deus. Por meio daquela notícia, eles iam se sentir encorajados a fazer a obra do Senhor com mais fervor e audácia, porque eles estavam diante de um milagre que causou, segundo a Bíblia, não pouco alvoroço entre os soldados quando eles viram que Pedro tinha sumido. Então aquilo foi um milagre notório para todas as pessoas ao redor. E é por isso que Pedro vai dizer, olha, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Capítulo 12, verso 17. E cabe lembrar que esse aqui não é o Tiago que foi morto, né? É óbvio, o Tiago que foi morto é o filho de Zebedeu. Esse Tiago aqui que Pedro pede para os discípulos anunciarem a ele é outro líder da igreja. Irmãos, por último, para concluir, eu quero só que vocês pensem e ponderem acerca de duas questões. Primeiro, não pensem que vocês vão viver livres de perseguição, de dores, de sofrimento. Como nós temos visto, a igreja ela sempre teve essas situações ocorrendo e isso muitas vezes era utilizado para a glória de Deus, para que a obra se expandisse ainda mais. Vocês também não devem observar as coisas como o mundo observa. Era muito provável que a igreja daquele momento se desesperasse diante de uma situação tão aterradora. Só que a posição da igreja não foi o desespero, nem muito menos um tipo de rebelião. Eles não pegaram em armas para atacar Herodes. Todavia, eles se ajoelharam para buscar a Deus, demonstrando a mente de Cristo, que é uma mente contrária àquilo que o mundo faria. A segunda coisa que eu quero que vocês observem é que o papel de destaque na vida cristã, no reino de Cristo, não é como um papel de destaque no mundo. Muitos cristãos, eles brigam uns com os outros. Falsos cristãos, né? Porque por causa desse falso entendimento. No reino de Cristo, você ter um papel de destaque significa que você vai ser muito mais perseguido. Tiago, o filho de Zebedeu, ele era um grande líder. E ele, por conta disso, ele foi o alvo maior para Herodes. Não pensem, irmãos, que essa situação não se repete hoje. Frequentemente, aqueles que estão em lugar de maior destaque são os mais atacados. Aqueles que se encontram em uma posição de liderança. E foi também o que aconteceu com Pedro, que foi preso. Significa que você está aí na frente da batalha e será o primeiro alvo do inimigo. Eu quero que vocês entendam isso porque há muitos cristãos que
têm a tendência de invejar outros cristãos por causa da posição, porque eles se encontram em algum destaque, mas eu quero que vocês atentem para aquilo que aconteceu com Pedro e com Tiago, e futuramente iria acontecer com o próprio Paulo, quando ele se tornasse tão proeminente. Irmãos, não se enganem, nós estamos numa guerra. E nessa guerra, a única coisa que nós podemos saber e ter certeza é que Deus está conosco e que Ele nos dará a vitória no final. Mas até esse momento, estamos em guerra. É isso, irmãos. Que Deus abençoe vocês, que esse devocional tenha sido de alguma forma edificante a vocês e que nós possamos combater o bom combate e permanecer unidos como irmãos, posto que nós estamos nesse mundo e somos assolados pelos mesmos males. Devemos um unir-se ao outro com caridade, com amor, sabendo que a promessa da vinda do Senhor está próxima de se cumprir. Amém.